bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde faremos a leitura do livro de apoio das lições bíblicas deste quarto trimestre de 2023 para você meditar. Lembrando que este livro faz parte da série de lições bíblicas que estudamos todo domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Acompanhe a nossa leitura. Isso irá facilitar a sua compreensão quando postarmos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição. Desde já, eu agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Então, vamos começar a nossa leitura. O capítulo que nós faremos a leitura hoje é o capítulo de número 6, com o título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Desde o Antigo Testamento, Deus procurou pessoas que se colocasse à disposição para realizar a sua obra. Tais servos deveriam ter consciência da chamada divina e convicção da obra que deveriam realizar. O chamado de Deus é para participarmos da sua missão no mundo. Primeiramente, ele enviou o seu Filho e depois enviou o Espírito Santo. Agora, ele envia a sua igreja, que somos nós. Deus, por intermédio do Espírito, envia-nos ao mundo para anunciar a salvação do seu Filho. Ele trabalhou por intermédio do seu Filho para alcançá-la e trabalha por nosso intermédio para torná-la conhecida. A chamada de Deus para a obra missionária é universal, fazendo parte da grande comissão dada por Jesus após a sua ressurreição. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, ensinai todas as nações e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Essas três passagens bíblicas, que é Marcos capítulo 16, verso 15, Mateus capítulo 28, verso 19 e Atos capítulo 1, verso 8, são suficientes para descrever qual a prioridade número 1 do Senhor Jesus Cristo: a evangelização do mundo. As 5 partes na Bíblia Sagrada. O Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário, pois chamou uma família a fim de abençoar todas as famílias da terra. O Cristo dos Evangelhos é um Cristo missionário, pois enviou a igreja para que desse testemunho dele. O Espírito de Atos é um espírito missionário, pois tirou a igreja de Jerusalém e levou-a para Roma. A igreja das epístolas é uma igreja missionária, uma comunidade mundial com uma vocação mundial. O fim de Apocalipse é um fim missionário, um sem número de pessoas de todas as nações. Como diz John Scott, a religião da Bíblia é uma religião missionária. O chamado de Deus é um serviço sério e sagrado e requer o máximo de nós, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. O doutor George William Peters, professor de missões mundiais em Dallas durante muitos anos e autor de um livro chamado Teologia Bíblica de Missões, lançado pela editora CPAD, faz a seguinte parafrase desse versículo: mobilizei e desenvolvi todas as habilidades dentro de mim e as organizei para um propósito, isto é, anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Devemos aprender, portanto, que precisamos alcançar isso para atender o desafio do chamado de Deus. Missionário é um
uma pessoa chamada por Deus, conforme Romanos, capítulo 1, verso 1 e 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. E essa chamada acontece através da visão da obra, da obediência à palavra e da direção do Espírito Santo. Roger, de 1934 a 2016, professor de missiologia, autor do livro Ide e Fazei Discípulos, uma introdução às missões cristãs, no capítulo 20, sobre o título O Preparo para Tornar-se um Missionário, assim se expressou: eu me lembro de ouvir o famoso missionário aos hindus, Stanley Jones, dizer a um grupo de estudantes reunidos na cidade do México: alguns de vocês, jovens, estão pensando sobre ministério e missões. Meu conselho a vocês é este: se puderem ficar de fora, então fiquem, mas se não puderem, então venham. É maravilhoso. Há apenas um chamado para todos os cristãos: o de seguir a Cristo no serviço para a glória de Deus e crescimento de seu reino. Mas há várias tarefas dentro desse chamado. Eu tenho uma experiência de mais de 40 anos e gostaria de dar alguns conselhos para aqueles que se sentem chamados a se tornarem missionários. Não há satisfação maior do que aquela que os missionários experimentam quando vem o Espírito Santo mudando os corações e as vidas, trabalhando por meio dos seus esforços tão fracos para construir igrejas de Cristo. Para assumir um compromisso com a obra missionária, é necessário saber que esse compromisso exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir. Primeiro ponto: orando pela causa de missões. A primeira tarefa em que a igreja deve estar envolvida é a oração. Uma igreja que ora é uma igreja poderosa, e se a igreja ora em prol de missões, torna-se mais poderosa ainda. Uma igreja missionária é uma igreja de oração. Se a igreja não sente amor pelas almas e não se envolve com o trabalho missionário interno ou externamente, é porque não ora. O termômetro do progresso de uma igreja está na oração. José Martins disse corretamente: a oração é a essência da obra missionária. Não é só uma atividade ao sucesso da obra, é a obra em si. É a prática mais missionária possível, quando vivida de maneira bíblica. É evidente que Martins não quer dizer que oração e missão são a mesma coisa, e sim que essas duas atividades devem vir interligadas. Nunca é demais enfatizar a importância da prática da oração na obra missionária. Frank Laubeck, de 1884 a 1970, missionário nas Filipinas por 25 anos, foi um homem de intensa oração. Ele fez disso um hábito, passando horas todas as noites em oração particular pelos pobres, perdidos e analfabetos. Laubeck ia ao campo ou a um jardim, ou se trancava num banheiro a fim de ficar a sós com Deus em oração. Ele explicou isso da seguinte maneira: nós seremos úteis espiritualmente apenas se tivermos um lugar secreto para o qual podemos correr com frequência para orar. Ali nós seremos recarregados, como se faz a uma bateria descarregada, e ali receberemos novas instruções do Senhor. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois ele possuía um profundo senso de necessidade da oração. Para ele, a oração era uma ação missionária, conforme registrado em Efésios, capítulo 6, verso 18 a 20. A oração vai na frente do missionário. Ela move a mão de Deus. É a chave do sucesso missionário. A oração pela obra missionária possui 2 finalidades. Primeiro, interceder. A oração coloca-nos na condição de intercessores da obra missionária, conforme Isaías, capítulo 62, do verso 6 a 10. Devemos orar para as portas serem abertas, conforme Colossenses, capítulo 4, verso 2 e 3. Há países e regiões sob o domínio das potestades demoníacas, da feitiçaria. São lugares de difícil acesso e resistência à palavra de Deus. Os missionários são os alvos principais do ataque e da oposição de Satanás, porque eles são poderosamente usados por Deus. Satanás é inimigo dos missionários e usa de muitos métodos para impedir que o evangelho seja propagado. Satanás trata os missionários como invasores do seu território. O
qual ele não abre mão nem um centímetro sequer sem uma batalha. Devemos orar para que o coração das pessoas esteja aberto à mensagem de salvação, para que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho, conforme Efésios capítulo 6, verso 19, para que a palavra de Deus seja propagada, conforme registrado em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1, pela proteção e segurança dos missionários diante dos perigos a serem enfrentados, conforme registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, para que o ministério e as atitudes dos missionários sejam dignos de aceitação, conforme registrado em Romanos capítulo 15, verso 31, para que os missionários sejam sempre guiados por Deus, conforme Romanos capítulo 15, verso 32, e para que o Senhor conceda refrigério aos missionários através da vitalidade física, emocional e espiritual, conforme registrado em Romanos capítulo 15 também, verso 32. Os missionários precisam de nossas orações, porque são pessoas com necessidades humanas normais, fraquezas e problemas. Oremos por eles para que o Senhor lhes dê poder para falar do evangelho com coragem e clareza, a fim de que eles vejam as pessoas arrependerem-se e voltarem-se para Cristo, e para que o Senhor abra portas e remova barreiras, principalmente nos países sob o domínio das potestades demoníacas da feitiçaria, trevas profundas, até que o reino de Cristo seja estabelecido. Se por um lado muitas igrejas estão fechando as suas portas, se muitos pastores estão deixando o ministério e se muitos missionários estão retornando às suas tarefas sem sucesso, é porque a igreja deixou de orar. Por outro lado, louvamos a Deus pelo fato de que está havendo um avivamento da oração entre os cristãos ao redor do mundo hoje. Esse avivamento começou na América Latina e Coreia do Sul, e hoje as casas de oração são centros de crescimento e testemunho cristão comuns na Índia. Com raras exceções, a oração reavivada leva a um aumento da evangelização e de missões. Como disse Samuel Marinos, de 1867 a 1952, conhecido como o apóstolo do Islã dos seus dias, disse: oração e missões são inseparáveis. Segundo, despertar a igreja local para a obra missionária. A oração aumenta o desejo do crente em fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo ser enviado ao campo missionário. Os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus capítulo 9 são os que foram enviados por Jesus para ceifar em Mateus capítulo 10. É preciso orar, orar e orar mais e mais. A liderança da igreja, os grupos missionários, as organizações internas da igreja só podem realizar um trabalho profícuo e uma evangelização dinâmica se viverem em oração. Que Deus conceda à igreja brasileira a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença do Todo-Poderoso, intercedendo dia após dia pela obra missionária do Brasil e do mundo. Um líder de missões disse certa feita: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Segundo ponto, contribuindo para missões. Primeiro, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando o Senhor Deus ordenou que os sacerdotes levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, conforme em Levíticos, capítulo 7, verso 28 a 36, e Números, capítulo 18, do verso 8 a 21, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho, conforme registrado em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. Deus ensinou acerca do sustento missionário quando enviou os seus discípulos para as ovelhas perdidas de Israel, conforme registrado em Mateus, capítulo 10 e o verso 10. Em Filipenses, capítulo 4, o verso 10 a 20, encontramos
encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio missionário. Após ter deixado Filipos, Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho. Porém, os filipenses continuaram a enviar apoio financeiro e material para ele, conforme registrado em Filipenses, capítulo 4, verso 16. Paulo estava agradecendo a igreja em Filipos porque ela cuidara dele durante as suas viagens missionárias. E ele enfatiza que eles não mandaram somente uma, mas 2 vezes o bastante para ele manter-se. O cuidado missionário é uma diaconia da igreja, que permite ao missionário poder dedicar-se com tranquilidade à oração e ao ministério da palavra. O texto de Filipenses citado é rico em ensinamento. Como vemos em seguida, o missionário autêntico deve ser apoiado pela igreja local. Encontra-se nos versos 14 e 15. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. O apóstolo Paulo estava associado, ligado à igreja de Filipos, no tocante ao sustento que receberia para a sua tarefa missionária. Missões é um trabalho que deve ser realizado em conjunto. A palavra associou do grego significa associado, participante, parceiro, compartilhar recursos com outras pessoas, conforme registrado em Romanos, capítulo 12, verso 13, Gálatas, capítulo 6, verso 6 e Filipenses, capítulo 4, verso 15. Os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam, ano após ano, para o seu apoio em orações e doações. Esses sustentadores são verdadeiros colaboradores na propagação do evangelho. Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 1, o verso 4 e 5, sobre as orações oferecidas a favor da igreja. Ele orava por eles com grande alegria por causa da sua parceria no trabalho do evangelho. Não há maior privilégio para a igreja e para o cristão do que este, ser parceiro com os missionários na proclamação do evangelho. Podemos aprender dessa passagem que o apoio missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, conforme Filipenses capítulo 4, agora o verso 17. Trata-se de uma oferta presenteada primeiramente a Deus e não aos homens, conforme Filipenses capítulo 4, verso 18. Todavia, a glória pertence a Deus e ele recompensará ricamente os que dão suporte ao trabalho de missões, conforme Filipenses capítulo 4, verso 18 a 20. Sustentar os missionários no seu trabalho em prol do evangelho é obra dignificante e aceita por Deus. É cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a ele, conforme registrado em Filipenses capítulo 4, verso 18. Uma pesquisa realizada pela Missão Horizontes revela como os cristãos estão investindo o seu próprio dinheiro. As pesquisas mostram que gastam mais com chicletes do que com missões, gastam mais com refrigerantes e balas do que com missões, gastam mais com cosméticos e limpeza do que com missões, gastam mais com comida supérflua do que com missões, gastam mais com animais de estimação do que com missões, gastam mais com roupas de grife do que com missões. Um eletrodoméstico que um cristão compra à vista, na maioria dos casos, custa mais do que a oferta dada para missões durante 5 anos por ele. Os cristãos estão dando para missões menos do que o valor equivalente a uma Coca-Cola diária. O missionário autêntico sabe contentar-se com o que tem. Verso 11 e 12 de Filipenses, capítulo 4. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em
abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. A paixão pelas almas que ardia no coração do apóstolo era tão grande que ele desejava fazer qualquer coisa pela pregação do evangelho. Ele estava disposto a tornar-se escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, conforme registrado em Filipenses capítulo 4, verso 19. Mesmo tendo muito direitos, conforme registrado em Filipenses capítulo 4, verso 4, verso 6, verso 12 e do verso 16 a 18. É dever de todo crente dar graças a Deus em tudo, como ensina o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. É o texto áureo da gratidão na Bíblia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão flui do coração que sabe contentar-se. A murmuração e a queixa surgem onde não há contentamento. A ganância do homem não conhece limites. Quanto mais tem, mais quer. Mas nós que buscamos as coisas de cima e corremos atrás delas, devemos contentar-nos e dar graças em tudo com uma atitude que agrada a Deus. O apoio financeiro de missões não será um problema quando a mesma paixão arder no coração dos missionários e das igrejas de hoje. O missionário autêntico não visa os bens materiais, e sim os frutos espirituais. Verso 17. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Na verdade, esse deve ser o desejo de cada pastor, missionário e obreiro que vive exclusivamente para o serviço do evangelho. A natureza humana leva as pessoas a ficarem cada vez mais preocupadas com a crise financeira, com o dia de amanhã e etc. O que é natural, porque faz parte do instinto de sobrevivência do ser humano. Na verdade, Paulo está dando um exemplo de viver de modo a não se tornar um mercenário. O pastor Elienay Cabral, ministro do Evangelho, conferencista e escritor de diversos livros, na sua obra Filipenses, a Humanidade de Cristo como exemplo para a igreja, lançada pela editora CPAD, depois de lembrar o princípio bíblico de que todo obreiro é digno do seu salário, adverte que não é admissível que se faça a obra de Cristo por causa de dinheiro. Em relação a si mesmo, Paulo está dizendo à igreja de Filipos que o recebimento da oferta enviada para ele tinha, acima de tudo, um caráter espiritual. Ele a recebia como uma oblação de amor da parte dos filipenses. Ele não a recebia por cobiça material, não que procure dádivas, conforme o verso 17. Era, na realidade, o exercício de um sacerdócio com a coparticipação da igreja. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Contribuir financeiramente para missões é realizar o maior dos investimentos. É uma maneira de ajuntar tesouros no céu, conforme registrado em Mateus, capítulo 6, verso 20. O missionário Paulo, em Filipenses, capítulo 1, verso 5, agradece a cooperação no evangelho. Cooperação, no grego, tem o sentido de ser sócio no negócio. Quem vai ou está no campo missionário precisa ter sócio nos negócios do evangelho. Terceiro ponto da leitura do capítulo 6, a chamada para ir. Primeiro, Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, estudantes, donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos e etc. Deus quer usar toda a igreja, todos os crentes em todos os lugares, hospitais, presídios, albergues, nas ilhas, nas aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa e etc. para pregar o evangelho. O Senhor não envia anjos, ele usa homens e mulheres, conforme registrado em Hebreus, capítulo 2, verso 16 e 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Há, todavia, um preço a pagar: a obediência. Neste caso, entenda-se obediência como mudar a expectativa de ser
abençoado para ser uma bênção. Segundo, a chamada missionária. O Espírito Santo é o maior interessado pelo trabalho missionário. O Pai planejou, o Filho consumou e o Espírito Santo executa a salvação no homem. A chamada é para todos, mas nem todos são enviados. A chamada é pelo Espírito Santo. A chamada não é segundo o coração do homem, conforme registrado em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 13, nem mesmo pela vontade do povo, registrada em 1 Samuel, capítulo 17, verso 10 e 11. John York esclarece que não existe um padrão único que estabeleça todas as chamadas. Isaías, quando jovem, adorava o Senhor no templo, quando recebeu uma poderosa revelação da glória de Deus e escutou a voz de Deus, registrado em Isaías, capítulo 6, verso 8 e o verso 9. Quando Jeremias recebeu a sua chamada, soube que esta fora estabelecida antes do seu nascimento, conforme registrado em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Quanto à chamada de Jonas, Deus lhe disse especificamente: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Encontra-se registrado em Jonas, capítulo 1, verso 2. Jesus, por sua vez, chamou os discípulos enquanto cada um realizava a sua tarefa profissional. Saulo de Tarso foi chamado enquanto viajava para Damasco para prender os crentes. É de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Rei. Devemos considerar a obra missionária como um ministério com uma chamada divina e não como uma ocupação estabelecida pela escolha pessoal de alguém. Terceiro, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso consagração pessoal para cumprir o ID de Jesus, registrado em Mateus, capítulo 5, o verso 13 a 16. O verso 13 diz assim: vós sois o sal da terra. O sal preserva e dá sabor. O sal age no interior. O sal fala do nosso caráter. Já o versículo 14 mostra que vós sois a luz do mundo. A luz brilha e opõe-se às trevas. A luz age no exterior. A luz fala de nosso testemunho pessoal. As aplicações do ID. ID, mesmo que os outros não queiram ir. ID, mesmo que os recursos não sejam muitos. ID, ainda que haja obstáculos. ID, usando os meios disponíveis. ID, porque quem não obedece a essa ordem do Senhor da Seara comete pecado de omissão. ID, porque os que obedecem terão uma recompensa do Mestre. Ide, porque é grande a seara e poucos os trabalhadores. Ide, porque fomos salvos para servir nesta causa nobre do reino de Deus. Ide, porque é um grande privilégio ser cooperador de Deus neste projeto de redenção. Ide, porque os que não levam a sério a vocação missionária da igreja não experimentarão as riquezas de Deus em suas vidas. Ide, porque obedecer ao ide é uma das evidências de que fomos alcançados pela graça de Deus. E ide, porque aquele que ainda não está fazendo missão, seu coração é o primeiro campo missionário a ser conquistado. Extraído do livro Missão no Coração de Todos, do autor Josué Gonçalves. Vocês não têm nada a fazer senão salvar almas. Portanto, gastem tempo e sejam gastos nessa obra. Devem ir sempre, não apenas ao encontro dos que precisam de vocês, mas principalmente daqueles que mais necessitam de vocês. Autor John Wesley. Quarto, o perfil do vocacionado. Perfil, nesse sentido,
sentido, significa conjunto de características ou competências necessárias ao desempenho de uma atividade, cargo ou função. No caso de candidatos chamados e para serem enviados pela igreja, devem ser observados o perfil de cada um. Os que são escolhidos por Deus, conforme Atos, capítulo 9, verso 5. Os que não são neófitos, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Os cheios do Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 1, verso 8. Os reconhecidos pela igreja, conforme Atos, capítulo 1, verso 21. Os que foram aprovados nos trabalhos locais e os bem preparados espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, além de testados e cumprirem com os pré-requisitos acima, os missionários devem ter firmeza de caráter, capacitação espiritual, física e emocional, conforme registrado em Marcos, capítulo 3, verso 14. Capacitação mental, registrada em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Capacitação bíblica e doutrinária, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Humildade para aprender, conforme Provérbios, capítulo 27, versículo 6. Dependência de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. E perseverança, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Convém destacar duas qualidades indispensáveis em relação ao testemunho pessoal do missionário: idoneidade moral e conduta moral ilibada. Idoneidade moral é o conjunto de qualidades que recomendam o indivíduo à consideração pública, com atributos como honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes. A idoneidade significa a qualidade de boa reputação, do bom conceito que se tem de uma pessoa. Uma pessoa que possui idoneidade moral significa que ela é considerada uma pessoa honesta e honrada no ambiente em que está inserida, ou seja, é uma pessoa de bem, e esse requisito é avaliado a partir do cumprimento das normas e padrões. Conduta moral refere-se a uma conduta limpa, correta, íntegra, com honra. Uma pessoa com idoneidade moral, honesta, que age sempre de acordo com a moral e os bons costumes. Considera-se detentor da reputação ilibada à pessoa que desfruta, no âmbito da sociedade, de reconhecida idoneidade moral, que é a qualidade da pessoa íntegra, sem mancha e incorrupta. Todo candidato para a obra missionária deve manifestar na sua vida um padrão de santidade na área sexual, conforme Colossenses, capítulo 3, verso 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Uma relação sexual ilícita é bastante ampla, e isso inclui, além de adultério, vários pecados de natureza sexual, conforme se lê em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 5, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, verso 10 e do verso 18 a 20, e Romanos, capítulo 1, do verso 26 a 29. O missionário deve ser uma pessoa com grande capacidade de diálogo e escuta, sabendo adaptar-se às culturas e aos ambientes, descobrindo os seus valores sem sentir-se superior aos demais. Ele deve ter convicções profundas. Na parábola do bom samaritano, Jesus conta que o sacerdote, líder religioso, quando viu o homem semi-morto, passou longe dele. De igual forma, o levita, homem cumpridor das leis e dos rituais, fez o mesmo. Eles sabiam e tinham disposição para trabalhar com objetos de culto, mas não se comoviam com a necessidade de um moribundo. A professora Durvalina
Barreto Bezerra, diretora do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, em São Paulo, declara: precisamos formar trabalhadores versados em teologia e em missões, mas que não tornem o homem objeto de trabalho ou tubo de ensaio para as pesquisas antropológicas. Antes de tudo, que saibam trabalhar com o coração para ver a necessidade do homem perdido e sarar-lhe as feridas. Trabalhadores que saibam lidar com vidas, abrindo mão das suas próprias vidas, conforme Atos, capítulo 20, verso 24, conforme João, capítulo 10, verso 17 e 18, e conforme Filipenses, capítulo 3, do verso 8 a 9, a parte A. Um homem por inteiro é o que está por trás de um sermão. Pregar não é dar um show de 1 hora, porém é o fluir de uma vida. Saber lidar com as vidas é ter disposição para comunicar a vida, e não apenas comunicar uma mensagem, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. A seara necessita de obreiros que saibam lidar com vidas porque se desprenderam dos valores culturais e intelectuais para serem instrumentos do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. O apóstolo Paulo tinha plena consciência das suas limitações humanas, dos seus temores e tremores interiores. Ele também sabia que uma pregação eivada de linguagem persuasiva, isto é, baseada em argumentos racionais, oratória, pressão psicológica, emocionalismo e etc., não seria suficiente para produzir plena convicção dos valores eternos na vida dos seus ouvintes. Daí, ele não depender de si mesmo, mas sim da sua mensagem bíblica e do Espírito Santo. Como resultado dessa tomada de posição, houve uma maior demonstração do poder do Espírito Santo no exercício do seu ministério, pois as suas pregações incluíam a ação do Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, conforme Atos, capítulo 16, verso 8. O poder de transformar vidas, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 27. Também conforme Atos, capítulo 4, verso 13. O poder de levar a efeito a santidade no crente, conforme 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 3 a 5. O poder de Deus manifesto por sinais e maravilhas, conforme registrado em Atos, capítulo 2, do verso 29 a 33, capítulo 4, verso 29 e 30, capítulo 5, verso 12, capítulo 14, verso 3 e 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Todo obreiro, principalmente o missionário, deve orar para que, mediante o seu ministério, o povo seja salvo, conforme registrado em Atos, capítulo 2, verso 41, capítulo 11, verso 21 e 24, capítulo 14, verso 1. Os novos crentes sejam cheios do Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 31, capítulo 8, verso 17, capítulo 19, verso 6. Os espíritos malignos sejam expulsos, conforme registrado em Atos, capítulo 5, verso 16, Atos, capítulo 8, verso 7 e o capítulo 16, verso 18. Os enfermos sejam curados, conforme Atos, capítulo 3, verso 6, capítulo 4, verso 29 e 30, capítulo 14, verso 10. Os discípulos aprendam a obedecer aos padrões e ensinos justos de Cristo, conforme Mateus, capítulo 28, do verso 18 a 20 e Atos, capítulo 8, versículo 23 e 26. Estimado leitor, prezada leitura, tome agora uma atitude de fé e comprometimento com a obra missionária. Coloque-se à inteira disposição do Senhor para realizar a sua obra, orando, contribuindo e indo. Se não for aqui, onde? Se não for agora, quando? Se não for você, quem? Amém. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado na leitura deste capítulo do livro de apoio. Novamente, eu te peço, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei e deixe o seu comentário. Esperamos você na próxima semana para mais uma leitura na íntegra do próximo capítulo, capítulo de número 7 do livro de apoio das lições bíblicas. Deus te abençoe e te guarde.